E aí, gente, tudo certo? Dando continuação aí, né, aos cálculos que a gente tem visto ultimamente, né? A gente falou, deixa eu só conferir aqui, na nossa aula presencial agora sobre reagente em excesso e reagente limitante, né? A gente viu que algumas reações químicas, as reações químicas, né, por terem proporções já definidas, elas podem apresentar excesso ou falta de reagente, né? Então sempre vai ter um reagente que ele vai limitar a nossa reação química para que ela aconteça de maneira a cumprir com suas proporções pré-definidas. Agora a gente vai falar da pureza de uma substância, tá bom? Eu queria reforçar para vocês que pureza grau de pureza na química, né, é a mesma coisa, pureza e o grau de pureza, eles vão indicar sempre a mesma coisa. Que substâncias elas não são 100% em massa daquilo que ela está dizendo. Por exemplo, se eu pegar, né, 100 gramas de ácido sulfúrico, por exemplo, e afirmar para vocês que o grau de pureza de ácido sulfúrico é de 98%, isso significa que 2% da massa de 100 gramas representa o que a gente chama de impureza. E tomar cuidado com o uso da palavra impureza nesses casos. Impureza significa tudo aquilo que não é a substância em questão. Então pode ser água essa impureza, né? Um ácido sulfúrico, 100 gramas de ácido sulfúrico com pureza de 98, geralmente ele tem 2% de água. Essa água é considerada impureza em relação ao ácido sulfúrico. Então reparem que o grau de pureza é sempre determinado para a gente em porcentagem. Então, obviamente, regras de 3 costumam resolver os problemas que envolvem a pureza de uma substância. O grau de pureza de uma substância é muito mais comum do que se pensa, até porque na natureza a gente nunca vai encontrar algo 100% puro, né? O objetivo, inclusive, da indústria é aumentar sempre a pureza das substâncias para que o rendimento, né, monetário dessas empresas aumente. Por isso que a gente sempre discute o grau de pureza de uma substância em porcentagem e na química. Vou apagar aqui para a gente conseguir acompanhar aí o exemplo da página 24. Obviamente, eu não vou editar esse vídeo para mostrar aqui nesse cantinho o enunciado desse exemplo. Vocês têm uma apostila aí, coloquem na página 24 e sigam comigo aqui o exemplo para que vocês consigam acompanhar mais ou menos o raciocínio de como a gente vai resolver. É um exercício de pureza, por exemplo. Um exercício do Enem, um exemplo do Enem. Em setembro de 1988, cerca de... Eu perdi uma caneta minha, pessoal. Espera aí, rapidinho, deixa eu achar minha caneta aqui. Aqui, achei. Caneta que a gente vai usar. Em 1998, cerca de 10 mil toneladas de ácido sulfúrico foram derramadas pelo navio Bahamas, no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso, pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio, na região atingida. A reação química que representa a neutralização de ácido sulfúrico por carbonato de cálcio, com a proporção aproximada entre as massas dessa substância aí tem essa reação química, e ele diz que 1 tonelada de ácido sulfúrico ela se neutraliza com 1 tonelada de carbonato de cálcio. Certo? Com a proporção aproximada entre as massas... Pode-se avaliar o esforço dessa mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação. Estimada a quantidade de caminhões necessárias para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário, que tem 80% de carbonato de cálcio, então o calcário é um minério que tem 80%
de carbonato de cálcio. Esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas. Então, um caminhão, ele carrega aí 30 toneladas. Certo? Seria próximo de, basicamente, esse exemplo, ele quer que a gente calcule o número de caminhões para carregar a quantidade de carbonato de cálcio necessária para neutralizar o ácido sulfúrico. Certo? A proporção é bem simples, né? A gente nem precisa levar muito em consideração, até mesmo porque essa reação ela já é balanceada aqui, ó, 1 para 1, para 1, para 1, para 1. E ele já afirma que 1 tonelada é neutralizada por outra 1 tonelada. E foram despejadas 10.000 toneladas de ácido. 10.000 tons. Obviamente eu precisaria de 10.000 toneladas de calcário para neutralizar esse ácido. Então o objetivo, gente, é chegar nessa massa aqui a partir dessa pureza e dessa quantidade de caminhões. Tá bom? Certo? Então um caminhão ele carrega 30 toneladas. Tá? A gente precisa descobrir a quantidade de caminhões para carregar essas 10.000 toneladas aí para a neutralização do ácido e a diminuição do impacto ambiental. A conta seria simples, né? Um caminhão 30 toneladas, 10.000 toneladas, X caminhões. Fechou o monte. Só que o grau de pureza do carbonato de cálcio ele influencia na quantidade dele que vai reagir com ácido sulfúrico, né? É como se eu colocasse carbonato de cálcio para reagir e somente 80% dele reagisse. Então, o nosso objetivo sempre é raciocinar a quantidade em 100% que teria que reagir. Então, ó, eu sei que, deixa eu pensar aqui na melhor regra de 3 para vocês. Eu sei que 10.000 toneladas aqui, ó, elas têm uma quantidade de pureza de 80% do calcário, né? Só que eu preciso dessa quantidade para uma pureza de 100% para que a minha reação toda aconteça. Então, eu fazendo essa regra de 3 aqui, eu vou ter um resultado, deixa eu colar essa conta aqui, de 12.500 toneladas. Reparem que 20% da massa não iria reagir. A gente precisa compensar com esses 20%. Então, para a gente conseguir neutralizar 10.000 toneladas de ácido com calcário do exercício, que tem pureza de 80%, a gente precisaria de 12.500 toneladas. Agora que a gente, pela regrinha aqui, pela regra de 3, né, pelo raciocínio, conseguiu descobrir a quantidade de calcário que a gente precisa para reagir com as 10.000 toneladas, a gente consegue calcular a quantidade de caminhões. Tá? Um caminhão tem carrega 30 toneladas. Para carregar 12.500 toneladas, a gente precisaria de uma quantidade X aqui de caminhões. Fazendo essa regra de 3 aqui, dá 12.500 dividido por 30, cortou os zeros, dá um valor aproximado aí, ó, 400 caminhões, mais ou menos. É, 401 caminhões, quase 400, na verdade precisaria de 402 caminhões. Se a gente levar em consideração, né, 120 aqui dividido por 3, quer dizer, 1.200 dividido por 3 dá 1.200, sobraria 50 toneladas aí, 2 caminhões seria o suficiente para levar a restante das 50 toneladas. Então seriam 400 caminhões, certo? Então a alternativa do exercício, a alternativa deles não importa. O que é importante
para que vocês entendam exercícios que envolvem grau de pureza, é sempre raciocinar a quantidade que seria para 100%, tá bom? E algumas observações são importantes a gente levar aqui. Essa conta de pureza, esse ajuste de pureza, esse jogar para 100%, ele sempre vai ser necessário. Então você sempre pega a quantidade na porcentagem do grau de pureza e depois joga para 100%. Vocês vão encontrar a quantidade real em massa, em volume, enfim, em mols daquela substância. Tá? Esse valor, esse jogar para 100%, ele pode ser utilizado a qualquer momento. Esse exercício mesmo, eu poderia fazer a conta de caminhões para 10 mil toneladas de calcário, certo? E depois fazer o ajuste. Aí o ajuste seria em porcentagem de caminhões, tá? Mas por ser em porcentagem, por ser em proporção de massa, esse jogar para 100%, ele pode ser utilizado a qualquer momento do exercício de vocês. Nesse caso, era muito mais conveniente para a gente utilizar no começo. Só que se eu calculasse para 10 mil toneladas aqui e depois jogasse para 100%, a gente iria obter o mesmo resultado, tá bom? Porque porcentagem é uma proporção matemática que relaciona uma determinada quantidade em 100 partes daquilo, em 100 partes do que eu estiver falando, certo, pessoal? Então, exercícios de pureza são sempre assim. Eu estabeleço a relação e depois eu jogo aquela quantidade para 100%. A conta sempre vai ser essa. Vai ser a quantidade que eu quero para o grau de pureza 100% para X. Com isso eu consigo determinar em massa a quantidade do material que precisa para reagir 100% com determinada substância. Certo, pessoal? A regra de 3 é sempre a mesma, sempre para 100%. Espero que vocês tenham um excelente final de semana. Obviamente, se ficou confuso, vocês podem mandar dúvida para mim, não tem problema. A gente vai resolver aí uma tonelada de exercícios sobre isso aqui para não ficar dúvida para vocês. Não precisam ficar desesperados, tá bom? A gente se vê durante a semana, na sexta-feira que vem, né? E até a próxima. Bom final de semana. Tchau, tchau.